Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar do projeto de pesquisa de iniciação científica Vulnerabilidades Comunicacionais dos Públicos em Situações de Conflito e Controvérsia na Área Ambiental, coordenado pelos professores Márcio Simeone Henriques e Daniel Reis Silva, do Departamento de Comunicação Social da UFMG e com financiamento da FAPEMIG. A pesquisa busca compreender vulnerabilidades comunicacionais dos públicos frente às instituições e organizações a partir das dinâmicas de comunicação pública de situações de conflito socioambiental, identificando e caracterizando as formas de vigilância civil, os públicos e os atores envolvidos nos casos analisados. Procura-se também entender a inserção desses públicos nos territórios de conflito e suas condições de agência, ao analisar elementos discursivos e comunicacionais dos casos. Para desenvolvimento da pesquisa, estão sendo analisadas 10 ocorrências de conflito ambiental ocorridas entre 2011 e 2020, escolhidas a partir do mapa de conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil da Fiocruz. Ao longo da pesquisa desenvolvida, buscamos, através da análise e comparação entre os conflitos estudados, entender quais os elementos simbólicos e discursivos acionados pelos casos, como se dá a representação dos atores envolvidos na arena pública e como se caracterizam as denúncias e as instâncias da vigilância civil em cada ocorrência. A partir dessas e outras questões, então, podemos aprender que a ultrapassagem de uma situação controversa culmina em uma situação de conflito, na qual os atores terão disposições bem marcadas, com tendência à redução e à polarização. Nos conflitos, os públicos emergem enquanto atores quando sua movimentação se torna visível, ou seja, quando aparecem em condições de publicidade. Nesse sentido, a pesquisa, ao investigar o que aparece no espaço público acerca do conflito, capta os públicos enquanto atores, observando seus diversos agenciamentos. A mediatização dos casos é um importante fator no desenrolar de um conflito socioambiental, não apenas pela visibilidade em si e suas dinâmicas, mas porque os conflitos mediatizados frequentemente extrapolam seus territórios, em uma dinâmica metaterritorial que se expande pelos âmbitos institucionais maiores. A mudança de escala corresponde em uma mudança nos padrões de interação, de discurso e de ação, tanto dos públicos quanto dos demais atores, em busca de aumento de influência. Já o processo de vigilância depende de uma extensa e capilarizada rede de atores e de condições específicas de coleta, processamento e disponibilização das informações. Torna-se referência para as redes de ativismo tanto quanto depende dessas redes para alimentar o seu banco de dados. Há uma construção conjunta e colaborativa sobre o sentido de conflito, que passa pela forma como os atores se expressam publicamente e dão os contornos da situação, definindo-a como conflituosa. A forma de registro dessas é cumulativa, e há grande dificuldade em atualizar conflitos de longo curso na medida em que tendem a diminuir sua presença e repercussão pública. Analisamos, nos casos em específico, como se desenvolveram as condições de visibilidade em conflitos de duas naturezas, os que envolvem incidentes operacionais e os referentes aos processos de licenciamento e implementação de empreendimentos. Cada um desses tipos tem condições de visibilidade particulares. Outro ponto que podemos observar é a evolução e a repercussão diferenciada de conflitos que envolvem populações tradicionais, especialmente comunidades indígenas, com diferentes graus de vulnerabilidade. Muitas vezes há a construção de apelos simbólicos sobre os territórios, que assumem um caráter legendário. As condições de mediatização variam conforme o envolvimento das mídias locais, dos tipos de atores engajados no conflito e suas coalizões, e também pela capacidade de manejar mídias próprias e mídias sociais digitais. Também são influenciadas conforme a movimentação do poder público, sempre ganhando uma maior repercussão se a questão é judicializada. Nos conflitos ocasionados por incidentes nos territórios, a perspectiva de crime corporativo se assenta na definição de crime ambiental, sendo um importante elemento na disputa discursiva acerca da caracterização e da tipificação, e gerando dilemas acerca da responsabilização das condutas, entre as individuais e as corporativas. Após um ciclo de grande repercussão de um conflito, ele fica latente. Entretanto, ele sempre pode ser publicamente reativado a partir de algum acontecimento incidental, ainda que esse não seja no mesmo território ou referente aos seus elementos originais.